Qual seria a melhor avaliação que você poderia receber do seu produto ou serviço? Se você fosse escrever a avaliação dos sonhos, aquela perfeita que você sempre quis receber, como que ela seria? Esses dias eu estava ouvindo um podcast em uma entrevista com um professor da Universidade de Michigan, e ele estava dizendo que quando ele escreveu um livro, o melhor conselho que ele recebeu do editor foi de que, primeiro, ele escrevesse a resenha que ele gostaria que fosse escrita sobre o seu livro, para depois, então, usar isso como inspiração para escrever o livro. E essa era uma reflexão para fazer ele pensar em qual era a maneira que ele gostaria que as pessoas se sentissem depois de ler o livro, ou o que ele gostaria que as pessoas pensassem ao final do livro. E aí, trazendo para o nosso mundo, né? Porque aqui a gente não fala sobre escrever livros, a gente fala sobre marcas e negócios. Eu passei a fazer essa reflexão com os meus clientes. Como que eles gostariam que o que eles vendem, o que eles têm para oferecer, o trabalho deles, o produto ou serviço, fosse avaliado pelos clientes deles? Porque no momento que a gente inverte essa lógica, que a gente começa pelo final, que a gente começa com o resultado, com a transformação, com a maneira como as pessoas estarão ao final do processo, a gente muda a maneira como a gente pensa e como a gente cria aquela solução. A gente não tá mais pensando só em resolver um problema. A gente tá pensando na maneira como a gente quer que aquela pessoa se sinta ao longo da experiência toda. A gente tá pensando em sentimentos, emoções atrelados àquilo que a gente tá oferecendo. E a gente muda a forma como a gente constrói tudo isso, pensando em gerar esse tipo de resultado. Então não é apenas uma questão de eu ofereço essa solução, é como eu ofereço essa solução. E como que os meus clientes vão se sentir e vão pensar, vão ser transformados ao final de tudo isso. E quando eu ouvi no podcast, eu falei, gente, essa lógica faz muito sentido, porque isso ajuda demais a construir algo que seja realmente relevante, que seja diferente do que já é oferecido, que tenha o seu jeito, o seu olhar, e ao mesmo tempo que tenha a experiência e o que o cliente sente também no centro. Então é uma mistura que tende a dar muito certo e que tende a te ajudar a criar algo que realmente tem valor. Acho que vale a pena pensar nisso, não vale?